Iniciar a gravação. Letícia, Fala, Everton. meu programa falou aqui que quando termina, fica no chat, sabe? Na descrição do chat, viu? A gravação, né? É porque às vezes não dá para baixar. Tá não? Não. Nem sempre dá certo. A gente teve vários problemas esse semestre. Deixa eu ver. Espera mais um pouquinho, gente, para ver se o pessoal entra. Só mais. O pessoal tá entrando devagar. Tá mais uns 2 minutinhos só. A gente atrasou lá, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Foi até rápido. Porque quando tem mais professor, acontece mesmo de falar mais, né? A Letícia até me colocou sozinha, que ela já tem noção do quanto eu falo. Foi pensado, foi discutido isso nas aulas. Ai. Nossa, só você mesmo. Deixa eu mudar aqui essa configuração para ver todo mundo, ver a gente aqui. Beleza. Olha, que gracinha. Deixa eu ver, ainda não chegou para mim ainda. Você não tá vendo não, Jéssica? Eu acho que é porque eu não te adicionei. Você tentou Ela tá apresentar como convidada, né? Eu não consegui escrever no chat aqui, ó. Não Deixa tem eu ver como. uma coisa. Agora eu sou uma participante. Você não será... você é um apresentador. Você pode compartilhar conteúdos e tal. Olha. Consegue ver o chat? Não, ainda não. O chat das reuniões está disponível apenas para membros do grupo da equipe. Deixa eu ver aqui. Eu te adicionei tudo. Eu acho que você tem que aceitar. Ah, é? Mas você só vai aceitar se você sair daqui. Eu acho que não vai dar. 33. Não. Deixa eu pegar você aqui. Seu e-mail. Vou colocar um destaque. Bonito cabelo, Ana Carolina. Só que você fica aparecendo e saindo pra mim. Engraçado. É que eu sou tímida. Aí eu abro um pouquinho e vejo como que tá escuro. Será que o povo vai entrar, 40? gente? 40? Pra mim tá mostrando 40. Deixa eu só ver se eu consigo colocar a Jéssica aqui. Incluindo só mais um pouquinho. Vê, Douglas. Ajuda. 40, né? Então, pronto. Se vocês quiserem começar, enquanto vocês vão começando, eu vou tentar adicionar a Jéssica aqui. Vou até Então parar vamos aqui. lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, vou fazer a intermediação dessa palestra. E aí nós estamos aqui com a professora Jéssica de Moura Ferreira, mestre em Educação Física pela Universidade de Brasília e membro do Núcleo de Estudo do Natureza em Inglaterra. Envolve pesquisas nas áreas de gênero, estudos feministas, estudos sociais e esporte. Jéssica é graduada no Corpo de Ciência do Desporto e Educação Física pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e regime de Santo graduada em licenciatura em Educação Física pela Universidade de Goiás, atua como substituta do magistrado
superior nas escolas de educação física e fisioterapia de Goiás e integrou o corpo docente da Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal do Goiás nos anos de 2015 e 2016 em regime de substituição. A partir de agora, eu passo a fala para a Jéssica, para ela dar início. Muito obrigada, Ana. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer. Vocês estão me ouvindo bem ou está travando? Tá tudo bem. Ah, perfeito. Ana, eu só te peço, então, por favor, que você vá me avisando, né? Se houverem momentos em que meu microfone falhar ou, porventura, o slide não aparecer na tela, tá? A partir de agora, eu vou deixar de ver vocês, eu não estou vendo já, né? Mas eu vou deixar de ver vocês durante um tempo, porque eu vou compartilhar aqui a apresentação. Aqui do lado de casa tem uns cachorrinhos que são mais barulhentos, aí também peço a paciência de vocês, porque vai aparecer, né, esse barulhinho aí. Acho que o Everton tá aí também, né, e o Everton é uma pessoa cega, então, o Everton, e não falando só com ele, vou falar com vocês de uma maneira geral. O slide, ele conta, né, com uma mãozinha segurando uma máscara e pessoas com diferentes características aparecendo na parte de baixo. Dentre elas, uma mulher usando burca, um jovem negro com uma máscara esverdeada, uma moça com uma máscara cheia de detalhes e um senhor já com uma máscara azul escura. E aí o tema, né, a educação do corpo e a Covid-19, notas sobre o racismo estrutural no Brasil. Aqui eu deixei meu endereço de e-mail, caso alguém queira entrar em contato comigo, estou passando o endereço da UEG, porque fica mais fácil para mim. Então, antes de mais nada, né, até para a gente começar a poder falar sobre o racismo estrutural, e eu vou tomar como base, né, como referência o livro, né, a obra Racismo Estrutural, que foi lançada pela Feminismos Plurais, que é a obra do professor Silvio de Almeida. E para a gente falar sobre racismo, é muito importante que a gente tenha, pelo menos assim, consiga ventilar um pouco sobre o que significa o termo raça, né? Até porque não é um termo que surge do nada, ele é um termo que vai estar sempre atrelado a determinadas circunstâncias históricas e ele vai ser requisitado quando a gente pensa esses momentos históricos em que ele acaba sendo requisitado aí, a utilização dele, né? Geralmente, o significado de raça ele vai estar atrelado à possibilidade de estabelecer classificações em relação a determinadas pessoas, né? E aí é interessante a gente parar aqui um pouco para entender, inclusive, a intersecção entre raça e gênero, por exemplo. Gênero também vai ser um tema, os estudos de gênero, né, por assim dizer. Mas pensando o termo gênero, o gênero também acaba aparecendo como uma possibilidade de classificação, como um ato de estabelecer classificações, e é interessante que ambos os termos e os conceitos por trás deles, eles vão falar sobre determinações, às vezes, biológicas, de cunho biológico. Então, a gente vai ver essa palavra raça e a palavra gênero atrelada às ciências biológicas, quando a gente vai fazer a classificação de determinadas espécies, por exemplo, e também do ponto de vista humano. Então, gênero, quando a gente fala de masculino e feminino, também tem essa questão do estabelecimento de classificações, né? A palavra raça, ou termo, né, ele vai ser um conceito relacional e histórico, então, os indivíduos, ou as pessoas, melhor dizendo, que vão fazer uso desse termo, elas vão estar inseridas dentro de um determinado contexto histórico e vão estar estabelecendo relações ou interculturais, né, ou relações aí com outros sujeitos dentro de uma mesma sociedade. Tá dando eco aqui, tá retornando. É normal?
Tá tudo bem? Talvez era o microfone de alguém que estava aberto. Deixa eu ver de quem que tá. Pode continuar. Não, beleza, então. Então, ainda sobre o termo raça, por ele ter esse conceito, por ser um conceito, né, de cunho relacional e histórico, por trás do termo raça, ou por trás do conceito de raça, sempre, e aí eu destaquei em negrito, né, sempre vai haver contingência, conflito, relações de poder, porque ela é relacional, e questões, pautas que serão decisórias para estabelecer determinadas situações ou para submeter um determinado grupo, tá? Então, sobre o termo raça, esse é o item 3 desse slide, sempre vai haver essas situações de contingência, de conflito, de poder e de decisão. E aí, esse destaque eu fiz do livro do professor Silvio de Almeida, que é o item 4, né? A história da raça ou das raças, ela vai ser a história da constituição política e econômica das sociedades contemporâneas. Então, a gente vai fazer um retorno histórico, até porque tudo tem que estar dentro de um contexto, né? Para a gente entender racismo estrutural hoje, a gente tem que entender um contexto histórico em que o racismo vai surgir, mas antes dele surgir, essa terminologia, o conceito de raça vai surgir, né, vai emergir, e aí, quando a gente fala sobre essa situação histórica aí, a gente tem que voltar lá no século XVI, que é quando a gente começa a ter uma expansão econômica mercantilista, e a gente vai ter o adentrar, né, no iluminismo, o iluminismo que vai dar base aí para as grandes revoluções liberais do século XVII e XVIII, mas a gente retoma o século XVI, porque, principalmente por conta dessa expansão econômica mercantilista, por conta dessa possibilidade de descoberta de, entre aspas, né, novos mundos, a gente vai forjando essa base material, que parte um pouco do princípio ou daquilo que está sendo estabelecido pela cultura renascentista, né, do século XVI, e essa cultura renascentista ela vai dar essas bases epistemológicas, pseudocientíficas e pseudoepistemológicas para a gente refletir sobre unidade e, às vezes, sobre a multiplicidade da existência humana. Então, é nesse contexto aqui que a gente vai ter essa possibilidade, né? E aí, é interessante a gente parar para pensar que, por exemplo, essa transformação do europeu como uma figura universal no sentido filosófico e político, e aí a gente tem que se atentar para o gênero aqui, né? Quando eu falo homem, eu não falei ser humano, eu falei homem, também propositalmente, para seguir uma pauta do livro do Silvio até. Esse homem universal, ele vai ser universal, ele vai se estabelecer enquanto unidade, né? Quando ele olha para todos os povos e todas as outras culturas e não vai achar coincidências entre as culturas que ele está observando e a observação dele próprio e da sociedade onde ele está inserido. Então, é nesse contexto, né, que surge essa ideia de civilizado e de primitivo, tá? Essa situação do civilizado ou do primitivo e essa escrita histórica que vai partir desse princípio de um homem universal que estabelece, inclusive, a escrita desses outros homens e dessas mulheres que não estão dentro desse campo da universalidade em que ele se encontra, tá? Eu vou passar aqui, mais uma vez. Quando a gente pensa, então, o iluminismo, eu retirei esse trecho aqui do livro do professor Silvio de Almeida, né? O iluminismo, então, ele vai se tornar um fundamento filosófico dessas grandes revoluções liberais, que elas vão surgir, né, sobre esse pretexto de instituir liberdade, a possibilidade de livrar o mundo das trevas e dos preconceitos que a religião estabeleceu, né? Então, a gente tem aí uma sociedade absolutista nesse contexto, a gente tem instituições absolutistas que estão fixadas dentro de um poder tradicional de nobreza,
E essas revoluções liberais, elas tentam instituir a liberdade, se livrar dessa situação, né, contextual que estava sendo vivenciada, sobretudo na Europa. E aí, dentre as revoluções liberais, a gente vai ter aí as revoluções inglesas, a Revolução Norte-Americana, a Revolução Francesa, que vão ser assim os ápices, né, de um processo de reorganização do mundo e de uma longa e brutal transição dessas sociedades que estão no sistema feudal para uma sociedade que vai se desenvolver por meio do capitalismo, né? E aí é nesse contexto que vai aparecer essa figura universal, né, que seria o homem. É nesse contexto que vão ser estabelecidos direitos universais, e é entre aspas mesmo, e que a razão, que é essa possibilidade do desenvolvimento de um pensamento científico, por assim dizer, essa razão universal, ela vai se mostrar fundamental para a vitória da civilização em relação ao primitivo, a selvageria, por assim dizer, né? Então, o iluminismo ele vai dar uma base estrutural para a conformação dessas novas sociedades, sobretudo ali no norte global, né? Sociedades inglesas, norte-americanas e a sociedade francesa. Só que aí, principalmente para a França, tem uma coisa que é muito particular, né, quando ela pensa essa situação aí de homem universal, direitos universais, razão universal, que é quando ela olha para uma das colônias dela, e a colônia ela vai reivindicar, né, nesse sentido, a liberdade, todos esses direitos que está sendo falado aí, que tem que ser universalizado, e essa colônia ela vai começar a ser uma pedra no sapato da sociedade francesa. Então, ao mesmo tempo que você está acontecendo a Revolução Francesa, essa Revolução Francesa ali com aqueles moldes de direito universal, caminhando e cantando e seguindo a canção, todos iguais, né, braços dados ou não, nesse contexto aí, vai acontecer também a Revolução Haitiana, que aí, por mais que tenham aqui pessoas que estão lutando para direitos iguais, eles não querem estender esses direitos iguais para as colônias, tá bom? Então, fica essa situação aqui para a gente pensar sobre essas sociedades liberais nesse momento. E aí, uma das coisas que vai ser instituída no meio desse contexto todo aí de direitos universais, tal, é o colonialismo. E dentro do colonialismo, esses homens universais, esses caras, né, que são sensacionais e que lutaram pela liberdade nos países deles lá e que tem as colônias, eles vão usar o colonialismo para falar assim, não, a gente vai levar a liberdade, vai levar a igualdade, vai levar um Estado de direito e a possibilidade mercantilista para esses outros lugares aí que só tem gente primitiva, né? E aí o colonialismo ele vem com essas purpurinas em cima dele aí para falar que, olha, vamos lá descobrir esse novo mundo, vamos expandir as nações, os impérios a nível marítimo, né? Vamos descobrir essas novas terras e vamos levar isso aqui, ó, da razão universal, essa situação toda aqui que a gente acabou de conquistar para esse povo primitivo aí. Então, no século XVIII, o movimento de levar a civilização para onde ela não existia, né, vai redundar em um processo de destruição e morte, de expoliação e de aviltamento, tudo isso feito em nome da razão. Quando fala assim em aviltamento, estou falando de colocar pessoas em situações tão precárias ou de uma subalternização tão grande, né, que esse aviltamento ele seria aquela humilhação maior que aquela pessoa sofre por ela não ser considerada nada. Então, quando a gente tem de um lado o que é primitivo e do outro aquele que é o civilizado, o selvagem e o civilizado ou a civilizada, a gente tem por trás disso esse processo de destruição, processo de morte, de humilhação completa de outros seres humanos, tá? Até porque quando a gente vai desenvolvendo melhor historicamente o termo raça, a gente vai entendendo, né, que
vão existir questões aí que vão dar poderes para algumas pessoas de deterem a vida de outras nas próprias mãos. Então, é basicamente isso que acontece, né? A gente vai ter um outro momento, né, que seria esse entrecruzamento que eu disse aqui, desse termo raça. Então, esse termo raça ele vai existir e vão ter alguns registros, né, que vão complementar o que seria a raça. Então, para iniciar aqui, né, mais uma vez, essa tentativa de formulação do conceito, existem coisas, são observações, né, feitas por aquelas pessoas que cunharam esse tipo de conceito, mesmo sem ele ter o mínimo de cabimento, mas ele vai ser cunhado a partir de algumas características. Uma delas, né, é a característica biológica. Então, quando eu falo de identidade racial, eu estou falando de algo que vai ser atribuído por algum traço físico, por exemplo, a cor da pele de alguém. Então, eu posso chegar e aí o nosso senso, né, brasileiro, quando a gente fala assim de a qual raça você pertence, você vai estar lá, você tem lá 4 opções para você classificar, para fazer a classificação racial no Brasil hoje, né? A gente tem a possibilidade de se classificar como branco, tem a possibilidade de se classificar como amarelo, e aí seriam as pessoas de cultura asiática, né? Temos a possibilidade de nos classificarmos enquanto indígenas e como pretos ou pardos, né? E aí, então, quando a gente olha para essa característica biológica, ela seria a forma que a sociedade moderna, né, usou essa sociedade iluminista aí, com esses pensamentos de a razão, né, a razão pura, a liberdade, etc., que ela usou para taxar essa multiplicidade de outras pessoas que não se enquadram enquanto homens universais. E aí uma outra característica é a característica étnico-cultural. E aí essa característica étnico-cultural ela vai estar associada à identidade que está ali relacionada com uma determinada origem geográfica, com uma determinada religião, com uma determinada língua, com um determinado costume. Então, o Frantz Fanon, que é um cara que escreveu muito sobre essa situação do racismo, né, enquanto uma superestrutura também, mas ele vai fazer alguns recortes do que seria o racismo, e aí ele vai falar de um racismo cultural, ele vai descrever como é que esses processos discriminatórios, eles vão poder acontecer por trás, né, dessa possibilidade de caracterizar alguém do ponto de vista étnico-cultural, né? É lógico, não são todas as pessoas que vão ser caracterizadas aí e não são todas que vão sofrer racismo, né? Tem aquela ideia ainda por trás desse racismo cultural, ainda tem a ideia da civilização e da selvageria. E no Brasil a gente vivencia isso hoje, né? Dentro desse contexto mais amplo, que é o racismo estrutural, a gente vivencia esses processos discriminatórios acontecendo com todas as pessoas que estão migrando de países subdesenvolvidos para cá. Então, a gente tem um fluxo de haitianos grande aqui, a gente tem um fluxo de pessoas que estão vindo da Venezuela para cá, e elas estão sendo achincalhadas por uma sociedade que se diz de bem, né? Os cidadãos de bem estão conseguindo tirar a paz, ou uma paz que talvez nunca tenha existido, dessas pessoas. Então, essas duas seriam as características assim, cruciais para fazer esse entrecruzamento e essa colocação, né, do conceito raça, do termo raça para circular, tá bom? E aí eu marquei nos 2 outros lados aí, tava no meio essas 2 características, né? E aí eu coloquei nos slides, dentro do slide, nos quadrinhos do lado, eu coloquei o que acaba acontecendo quando essa operação do termo e do conceito raça ela é colocada nessa dinâmica
sociocultural, econômica, política e etc. Então, de um lado, a gente vai ter o genocídio acontecendo. Então, grupos sociologicamente, eu digo sociologicamente, porque é só do ponto de vista de uma categoria, né, de análise dentro das ciências sociais que isso é possível, porque esses grupos eles não são minoritários de fato, tá? Então, são grupos considerados sociologicamente minoritários, e aí é quando a gente traz à tona um termo que ele custa muito caro para a educação física, mas também é um termo que fundamentou a educação física no século XX, século XIX, a entrada dela para o espaço de possibilidades do corpo, né? Então, a gente tem aí a questão da eugenia e tem a questão do racismo científico, que vai amparar todas essas situações de genocídio que estão acontecendo aí, porque não existiria racismo se não existisse o direito à educação e à ciência, né? Ou se não existissem indivíduos, pessoas que estão a favor, né, de um desenvolvimento científico que tire desse espaço as pessoas que são racialmente identificadas, ou que desprezem essas pessoas nas pesquisas científicas que faz. Não existiria o racismo se não fosse a educação que vai reproduzir, vai normalizar essa situação, e não existiria o racismo sem política, sem direitos, sem economia. Então, o racismo, por si só, ele é bastante interseccional. E de um outro lado, no balãozinho branco, está a situação da inferioridade racial que esses povos colonizados eles vão acabar adquirindo nesse contexto de nomear raça, né? Então, aí eu coloquei como características, principalmente os povos da América Latina, quando o Brasil ele foi invadido, né, nessa situação, que seriam aí os povos indígenas, os povos da África, os povos de África, né, negros e negras. E é muito engraçado que todas as vezes que você marca a inferioridade racial de determinados povos, você coloca a razão a serviço disso. Então, geralmente, o que vai ser descrito para esses povos é que eles são povos que contam com uma certa bestialidade, que contam com uma certa ferocidade, que são pouco inteligentes. Então, a razão, por mais que esse povo colonizador fantástico tentasse trazer a razão para cá, não era possível que essa razão fosse bebida por todos e todas, até porque é um povo de muito pouca inteligência e muito lascivo. Então, essa situação, né, do indígena pelado, né, como é que pode esse povo pelado, assim, que lida com a sexualidade tão livremente, né, e os negros e negras com esses corpos aí que a gente tem que tentar dominar, inclusive sexualmente falando. Então, é impossível, né? Quando a gente fala da questão racial, essa questão racial, então, vai estar estruturada de acordo com algumas teorias que vão existir. A primeira delas, né, seria essa situação do racismo individual. Eu coloquei aqui a charge com aquele episódio horrível do cara que parou o entregador, né, no prédio lá, e ele falou que ele tinha inveja da cor dele, né? E a gente tende a classificar um episódio como esse do ponto de vista de uma pessoa que tem algum tipo de nesse ato individual dela e ela manifesta algum tipo de problema psicológico. Ele sozinho, esse indivíduo sozinho, ele é extremamente criminoso, né? Então, quando a gente olha o racismo só desse ponto de vista da individualidade, a gente tende a resolver o problema muito particularmente. É chegar e falar, esse cara aqui, ele praticou racismo quando ele falou dessa forma, quando ele vira para o entregador e fala que ele tem inveja da cor, né? E aí ele é um desarranjado, porque na sociedade brasileira não existe racismo, não é mesmo? Né? E isso é só um reflexo de um ato individual, foi só esse cara aí que fez, que é isso. Ninguém mais é racista na nossa sociedade. Beleza.
a gente sai dessa interpretação de racismo do ponto de vista teórico e a gente vai para uma interpretação do racismo do ponto de vista institucional, né? Do ponto de vista institucional, é como se o racismo ele existisse e fosse um problema de instituições que vão se conformar ou vão se estruturar de uma tal maneira que elas vão reproduzir esses padrões discriminatórios. Então, é um caso específico das instituições. Se a gente conseguir ir lá e acabar com o racismo dentro do futebol, por exemplo, dentro da instituição futebol, né, ou dentro de todos esses organismos aí que regulamentam o futebol, o racismo ele acaba como um todo. E aí não é assim, né? Quando a gente para pensar, esses processos discriminatórios, positivos, negativos, eles não dão conta, por assim dizer, de acabar com essa situação do racismo no nosso país. Então, quando eu falei assim, processos discriminatórios positivos, eu estou falando, por exemplo, daquelas políticas de ações afirmativas, né? É uma tentativa bem particular de reparar algo que é historicamente fundado dentro do nosso país. Alguém abriu o microfone, meu tempo deve estar acabando, né? Você levantou a mão. Falta quanto tempo? 5 minutos. Beleza, vou correr aqui então. E aí entra a situação do racismo estrutural. O que os teóricos e as teóricas que dialogam sobre esse termo em específico, e olha, eu falo aqui sabendo que eu preciso me aprofundar mais para eu não sair usando esse termo de qualquer jeito também, tá bom? Mas, e aí eu recomendo que todo mundo estude bastante para entender como é que o racismo estrutural funciona, até porque esses outros racismos estão imbricados, está tudo entranhado aí dentro do que é o racismo estrutural, né? E o racismo estrutural seria essa situação em que há uma normatização, uma normalidade relacionada às práticas de racismo que são cotidianas. Então, está dentro da estrutura social brasileira a prática do racismo, e a gente já normalizou ela. Então, o normal no Brasil é que haja racismo. O normal nos Estados Unidos é que haja racismo, né? O normal em outras partes do mundo é que o racismo aconteça e a gente vai só tentando fazer panos quentes em relação a isso. Dentro do racismo estrutural, quando a gente percebe uma crise igual a do coronavírus, a gente percebe, inclusive, como que o Estado age para decidir quem vive e quem morre nessas situações. O racismo estrutural ele diz respeito a isso, né? Há uma necropolítica envolvida nessas relações históricas que vão acontecendo e que agora a gente consegue ver com tanta clareza, apesar da gente achar que não. E aí, o racismo estrutural, ele seria esse devir de uma sinfonia de horrores. Eu vou passar aqui mais rápido. Eu trouxe aqui algumas manchetes, né? Infelizmente, na hora que eu tirei o print, eu não consegui trazer as revistas em si, né? Mas essa primeira manchete, o coronavírus, por que a população negra é desproporcionalmente afetada nos Estados Unidos? Ela é uma matéria da BBC News Brasil. Pandemia produz um aumento dos casos de racismo contra imigrantes negros no Chile, né? A comunidade haitiana é a mais afetada pela onda de discriminação e costuma ser estigmatizada como foco de contágio. Isso acontece, assim, aos montes. Isso tem acontecido desde que a gente sabe desse início dessa pandemia. O coronavírus, ele expôs essa questão do racismo ambiental no Brasil, e aí o título da matéria, né, os negros, eles são o corpo que o Estado secou. Há uma catástrofe educativa acontecendo por conta da pandemia e que vai ser agudizada por conta das desigualdades. Há países aí que estão tendo diálogos eugênicos, apesar da gente achar que a eugenia é coisa do passado, né? Foi coisa do Hitler, foi coisa da ginástica lá, que tinha como sentido a higienização a partir do corpo, etc. Não, é uma prática atual, né? É prática do racismo científico também, né? Um resquício de um racismo científico praticado no século XIX e que nunca acabou. Né? Nunca houve a retratação desses artigos científicos, no fim das contas. Então, essa limpeza eugênica e étnica
que está acontecendo quando a gente pensa o conflito Palestina-Israel, e aí a Covid-19, como ela vai se espalhar entre os indígenas brasileiros e já vai começar a ameaçar mais, já tem ameaçado muito mais os povos que estão em contexto de isolamento. Eu trouxe aqui, já está acabando, esse é o penúltimo slide, eu trouxe como que a gente pode pensar essa situação da educação física, pensando na pesquisa dos corpos e etc., a pesquisa do corpo no contexto da educação física, né, como uma forma de atingirmos práticas emancipatórias e, consequentemente, antirracistas. A gente tem como a fundação da educação física ou da produção científica da educação física, ela vai de encontro com a área da biodinâmica, né? E aí, se a gente para pensar as sub-áreas sociocultural e pedagógica, a gente tem aí uma certa dificuldade de pensar sobre essa situação de produção científica e de veiculação dessa produção, porque são pesquisas com características diferentes, que vão beber ali nas ciências humanas e sociais, nas ciências da educação, e a biodinâmica bebendo ali nas ciências naturais, nas ciências exatas, né? Por que essa divisão gritante dentro da educação física, ela acaba trazendo esses prejuízos para pensar em produções científicas e em práticas educativas mais emancipatórias e antirracistas? Porque quando a gente está falando de corpo, geralmente a gente não consegue fazer esse diálogo ou interseccioná-lo com todos esses marcadores sociais que rodeiam. Então, a biodinâmica, quando ela produz conhecimento científico, é engraçado porque quando a gente pensa produção científica, a gente está pensando de uma produção muito distante do apreender, do tornar aqueles objetos de pesquisa cognoscíveis para as pessoas que estão ali e que vão só escutar a respeito disso, né? A gente distancia isso, e é estranho quando a gente pensa a universidade pública que se pauta pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão, e distancia essas três coisas umas das outras, né? Mas eu acho que uma das grandes questões hoje na educação física é a gente conseguir, todas as vezes que a gente for fazer uma pesquisa, né, fazer determinados recortes e colocar determinadas pessoas, determinados grupos sociais em pauta. Não, até por conta dessa dimensão estrutural mesmo com que as opressões elas vão acontecendo, né? Então, pensar no corpo que não pratica atividade física na COVID, né, como essas questões do estresse, a gente vê uma potencialização disso em determinadas comunidades. E são comunidades que, vez ou outra, vão ficar fora das nossas pesquisas. E até do nosso fazer pedagógico, né, dos processos de ensino e aprendizagem. Então, infelizmente, essa é uma pauta que não vou conseguir aprofundar muito, mas depois eu posso falar a respeito. E aí, só para finalizar, eu trouxe uma citação de um texto muito pequenininho da Lélia Gonzalez, que é uma autora que foi uma produtora de conhecimento no Brasil, que a gente acabou não conhecendo tanto, e aí ela vai falar o seguinte, né? Enquanto a questão negra não for assumida pela sociedade brasileira como um todo, negros, né, brancos, e nós todos juntos refletirmos, avaliarmos, desenvolvermos uma praxis de conscientização da questão da discriminação racial neste país, vai ser muito difícil o Brasil chegar ao ponto de efetivamente ser uma democracia racial. Então, eu finalizo aqui. A Covid-19 escancarou todas essas desigualdades e, infelizmente, as pessoas que mais morrem já são dados, apesar do governo tirar de circulação esses dados aí, um governo autoritário fascista faz isso, já são dados aí que a população negra tem morrido mais por conta da pandemia de coronavírus e vai tender a morrer mais no pós-pandemia também. Então, eu agradeço muito o Fora Bolsonaro que habita em mim, saúdo o Fora Bolsonaro que habita em vocês, e é isso. Obrigado. É uma pena que tenha sido tão pouco tempo destinado a esse assunto importante. Eu quero agradecer em nome do curso, do pessoal de Educação Física, a sua colaboração. Foi bacana a forma que você abordou o assunto, é um assunto importante.
ainda não é discutido em universidades, é pouco abordado, afinal as pessoas acham que racismo não existe, que é uma coisa meramente ilustrativa. E a Sim. partir disso, a gente abre para pergunta. O pessoal que quiser fazer uma pergunta, eu peço para estar levantando a mãozinha, erguendo ou mandando no chat. Tá sendo aplaudido, ovacionado no chat. Eu não tô vendo. Mas tá bom. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, maravilhosa, gostei dela. Excelente palestra. Enquanto isso, tem os reacionários, né? Bolsonaro 2022. Claro. Em cima de uma pilha de corpos, sempre pode, né? Sempre vai ter gente que vai gostar disso. Acontece. Não, e não tem problema. Então, quem vai fazer a primeira pergunta? Lula livre. Perguntas, gente, Aí comentários, esclarecimentos. Deixa eu colocar outras estruturas. Cadê o nosso modo de colaboração de visualização? Gente, perguntas, comentários. Heloísa, pode falar, deu a mão. Tá bom, eu vou falar. Primeiramente, né, eu queria agradecer pela palestra, muito importante mesmo. Acho que no momento que a gente está vivendo, falar sobre o Covid e as diferenças sociais, principalmente as diferenças sociais, é muito importante. Conquistou meu coração, porque é fora o Bolsonaro, então já ganhou o meu coração. Mas, enfim, eu queria fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, colocar minha opinião em jogo. Pode ser que algumas pessoas não aceitem, ou é o direito de se opor, mas principalmente quando o Covid apareceu, a gente viu que muitas pessoas que foram morrendo eram pobres, que não tinham acesso à saúde, e a gente pode ver que isso vai está influenciando diretamente na questão de mortes. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre a questão de... Porque a gente tem o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, e em comparação a vários países, a gente está muito bem, né, entre aspas, em relação principalmente aos Estados Unidos, que não oferece esse tipo de tratamento, de suporte aos os habitantes de lá, entendeu? Aí eu queria saber a sua opinião sobre o Covid, as diferenças sociais, e o que você acha que isso influencia na utilização do sistema público, né, de saúde, e até mesmo as pessoas que podem utilizar o sistema privado, né, de saúde, que muita gente consegue, mesmo sendo classe média. Sim. Perfeito, vou tentar responder, né? Então, a pandemia do coronavírus... O microfone estava desativado, vamos esperar mais um pouquinho. Gente, não tem mais ninguém querendo comentar mais nada. 47, quase 50 pessoas na sala, deixa eu ver quantas pessoas aqui. 53 pessoas, ninguém vai querer falar mais nada. Deixa eu só anotar essa... Também abriu. Deixa eu só anotar essa pergunta, então, porque pode ser que surjam outras e eu... O Pedro comentou aqui que a realidade do SUS não é muito boa. A Helena falou alguma coisa que está aqui. Ah, entendi, Helena, não estava te vendo. Juliana, mas também, Helena, Juliana. Alguém abriu Posso falar, Letícia? Pode, quem falou? Eu, Heloísa. Vai, Heloísa. Eu também, Pedro, acho que o SUS é uma porcaria. Eu não sou uma pessoa que tem muito lugar de fala, até porque eu não utilizo o SUS. Porém, se a gente for pesquisar e ver, por exemplo, os Estados Unidos,
eles não oferecem tratamento para diabético. E o SUS oferece gratuito. Então, E tipo HIV? assim, pode ser que é uma porcaria, mas se a gente for comparar, a gente ainda está em uma vantagem, né, significativa, se for pensar no governo que a gente está atualmente e realmente o sistema público é uma porcaria, a gente ainda está em uma mera vantagem significativa aí, minha opinião. Comentários do chat. O Eduardo fala que sempre foi muito bem atendido no SUS. E o Thales pergunta qual é o parâmetro para falar que o SUS é ruim. E o Douglas traz a pergunta da outra palestra. Uhum. Levando em consideração que a fronteira brasileira tem mais de 16 mil quilômetros. Isso. Que a fronteira brasileira tem mais de 16 mil quilômetros e seria praticamente impossível cobri-la, você acredita que leis mais duras contra invasores e imigrantes resolveriam o problema de contágio de Covid contra indígenas? É da outra palestra, Douglas? Foi isso? Não. Eu que estou fazendo bagunça. E a Helena fala que os hospitais particulares daqui, por exemplo, são péssimos. Tem o Hospital do SUS em UDI, que são muito melhores. O Douglas falou que a pergunta é nova. Leonardo diz que o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo, enfim. Quem quer falar? Pode falar. Sim, no caso, quando eu comentei, no caso, eu não estava falando, tipo, a ideologia do SUS é boa, o contexto de abranger vários pessoal, mas a questão é o funcionamento, entendeu? É questão da gestão, da parte mais alta, assim, quem comanda lá de cima, entendeu? Isso que gera o problema no SUS. A distribuição de renda que atrapalha isso. Que nem... Eu falo isso por experiência minha, tipo, eu não tô inventando, assim. Já teve casos que eu quebrei o nariz, eu fiquei internado, tipo, lá, de um dia pro outro, sem comer. Chega na hora da cirurgia, a pessoa fala, não tem como fazer essa cirurgia. Entendeu? Eu falo de experiência própria. Tipo, as pessoas que estão no SUS, muitas delas são pessoas boas, qualificadas, mas não tem uma estrutura para poder falar, o SUS realmente vai dar certo, entendeu? Até em muitos casos dá certo, mas é aquela demora, é aquela luta para dar certo, entendeu? Então, eu não jogo a culpa nas pessoas que trabalham no SUS, mas sim em quem está lá em cima, que não consegue gerenciar isso da maneira correta. E para mudar um pouquinho de assunto, o Douglas foi lá buscar... Já terminou, Pedro? Eu quero ler a pergunta do Douglas que ele trouxe antes de passar para quem está tentando falar comigo. Que o Douglas trouxe, né? Que eu falei que essa pergunta é para você, Jéssica. Uhum. Que ele traz a dúvida sobre a taxação das grandes fortunas, né? Como que o governo vai conseguir fazer taxação dos mais ricos, sendo que os mesmos são os que sonegam impostos, sendo que isso se estenda em tribunais por anos, né? Então, eu falei que aqui, entre os palestrantes, você que teria um pouco mais de fundamentação teórica, em vez de trabalhar sobre achismos, né? Porque uma coisa é perguntar qual a sua opinião, outra coisa é estudar história e ler referencial teórico para discutir isso, né? Eu venho trabalhando isso com eles, né? Que isso que você fala, e eu trabalhei em algumas disciplinas que não deu certo, né? O que você fala aqui não é opinião sua, isso é ciência. Então, eu quero deixar isso bem claro, tá, gente? Isso não é opinião da Ciências Jéssica. sociais, né? Isso é ciência. Que é ciência também. Tem método. Assim como tem método para descobrir como é que funciona o coração, existe um método para ela chegar nessa conclusão que ela chega. Isso não é o que a Jéssica acha, não, gente. Isso é construção científica séria. Tem muita teoria, muita leitura em cima disso. Quem estava querendo falar, gente? Eu quero falar, é bem simples. Eu queria que a Jéssica falasse mais isso. No Brasil, as pessoas falam negros, nos Estados
Unidos as pessoas falam pretos, e aí eu queria que você falasse para as pessoas a diferença, ou por que no Brasil as pessoas falam negros, ou por que nos Estados Unidos eles falam pretos. Eu acho que isso ainda é muito vago para as pessoas. Tá, beleza. Mais alguém? Negros. Eu também gostaria. Ailton, Eu Pode também falar. gostaria. É o Gildo. Gildo, vai. Eu queria continuar no raciocínio e depois eu faço a pergunta. O pessoal fica falando de SUS e comparando. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu acho que assim, a gente não pode comparar com outros países. Cultura diferente, economia diferente. O SUS pode até ter muita coisa e ser bom, mas ainda não está bom para o povo brasileiro. Falta muita coisa ainda. Pode ter muita coisa, mas tem vezes que morre gente lá porque é muito mal atendida. Tem vezes que não tem as coisas básicas. Então, assim, tá melhor que o resto do mundo? Tá. Vai comparar com os Estados Unidos? Pode estar bom. Mas pro brasileiro ainda não tá bom, tem que melhorar. E a minha pergunta é bem simples, Jéssica, parece até boba. Mas todo mundo é racista. Eu não posso falar pelos outros, parece que eu tô sendo leviano, mas a verdade é essa. Todo mundo é racista. Como, de uma forma simples, você falar para todo mundo como que as pessoas podem deixar de ser racista? Não tem manual, mas é a grosso modo. Eu me policio muito para deixar de ser, porque eu sei que eu sou. O difícil é as pessoas que não aceitam o que é e são muito ignorantes. A sua pergunta, acho que ela pareceu boba, mas é a das mais difíceis, né? Eu vou deixá-la por último, se você não achar ruim, tá? Então, vamos lá, né? Vou começar sobre a situação... Vou começar com a pergunta... Oi, pode falar, Everton. Só te interromper um pouquinho, porque meu microfone estava desligado e eu tenho uma pergunta. Né? Eu Pode já queria falar, inventar aqui, pessoal. Quando eu estava no ambiente escolar, na escola, eu ouvia muitos professores falar, né, que eu não ia conseguir cursar uma faculdade devido a ser negro e por ter a deficiência visual, né? E a questão dos militares também. Tem muito militar que quando eles vão para alguma pessoa, se for negra, em vez deles tratar como cidadão de bem, eles já tratam assim com preconceito. É negro, já tem passagem, não sei o quê. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Beleza, essa questão... A Maria Bethânia pediu muito para eu falar uma pergunta, não deixar passar. Pediu para te parabenizar e pediu para te perguntar, em seu ponto de vista, as lutas individuais são válidas por melhorias dessas questões elencadas em suas explicações, em suas explanações? Lutas individuais, né? Tá. São válidas? Isso. Tá. Para melhorar, né, essas questões? Beleza. Então, eu vou começar com a pergunta da Ana sobre essa situação da definição de pretos ou negros, né? E essa divisão entre Brasil e Estados Unidos. Então, dentro dos Estados Unidos, uma das coisas que eles identificaram, eles e elas, né, quando eles começaram a perceber como eles eram chamados ou elas eram chamadas, é que esse termo negro tirava qualquer tipo de identidade a nível de país, a nível de estar localizado em algum lugar. Então, você objetificava mais ainda essa pessoa, né? Não é à toa que nigger, niga, que agora as pessoas usam como, até como gíria, né, entre as comunidades negras norte-americanas, e lógico, não é todo mundo que pode chegar e falar what's up, nigga, mas quando você se apropria de um termo que ele é pejorativo, traz para seu grupo usar aquele termo como força, né? Então, eles se chamam lá de pretos, porque preto, pelo menos, tem algumas qualidades que negro não dá. Então, negro é o nome que o colonizador deu para aquela pessoa. A pessoa que colonizou, a pessoa que escravizou, a pessoa que espoliou a vida daquela, que espoliou pelo trabalho, né, que aviltou aquela pessoa, é ela que classificou. Então, você volta lá na questão do iluminismo, do renascimento, são pessoas que se viam enquanto universais, que tinham que categorizar os outros. E aí eles inventam os nomes, né?
aí tem essa apropriação maior pelo termo black e pelo termo African American, né? Que é um termo também que muitas e muitos pessoas brasileiras usam, pesquisadores e pesquisadoras. O termo afro-brasileiros, afro-brasileiras, muitos se caracterizam como pretos, mas aqui tem toda uma história do movimento negro também. Então, esse surgimento do movimento negro é o que vai dar base para a gente se identificar enquanto negra ou negro. No Brasil é isso, né? É a potência que teve o movimento negro no século XX, a partir ali dos anos 60, 70, e aí esse movimento, ele levou muito tempo para conseguir estabelecer assim, olha, a gente é negro, né? Nessa situação de mestiçagem aí, ou nessa falsa democracia racial que vocês estão falando que existe, a gente quer se caracterizar como negro. E é interessante que, no caso do Brasil, essas tentativas foram inúmeras, né? A tentativa de eugenizar a população, mas não só isso, a tentativa de acabar com determinada raça, e aí principalmente os negros e negroides, que eles chamavam, essa tentativa ela foi muito violenta, e as pessoas acabaram meio que usando como identidade esses termos para reforçar que aqui existem pessoas que são negras, dentro de diferentes matizes, né? Eu sou negra. E aí tem toda essa situação que, se a gente for falar diferenças entre Brasil e Estados Unidos, que são países assim declaradamente racistas a nível de pessoas pretas, negras, isso aqui daria pano para manga. Porque nos Estados Unidos, apesar da segregação racial, do linchamento público que acontecia lá, o lance da segregação ele foi importante, entre aspas, porque ele permitiu que pessoas se formassem naquele contexto. E essa formação aconteceu no sentido de, eu preciso de médico para atender as pessoas de cor, eu preciso de professores para educar as pessoas de cor, e nesse contexto aí acabou que a gente tem uma formação profissional melhor do que a gente vê aqui no Brasil. Aqui o racismo velado, o racismo brasileiro, ele é um dos maiores prejuízos que a gente tem historicamente falando, e que a gente continua tendo, porque ele está em todas as estruturas sociais dentro do Brasil, e é uma questão que a gente ainda não enfrentou. A gente veio muito com essa discussão do racismo estrutural, principalmente com a morte do George Floyd. E houve, inclusive, um apagamento de teóricos e teóricas negras e de mortes de pessoas negras brasileiras nesse contexto. Então, vi muita gente levantando a mãozinha e falando, né, da morte do George Floyd, Black Lives Matter, mas quando é no contexto brasileiro, não é a mesma coisa que acontece. Né? Então, a gente tem uma população aqui que é invisibilizada. Tá. Acho que não dei conta ainda do todo, mas tentei. Né? A segunda questão que eu vou falar é sobre a questão das lutas individuais. Elas são válidas? Sim, entraria ali dentro daquilo que são... que acho que, às vezes, é até um jeito pejorativo que uma determinada vertente da produção científica sociocultural tem de taxar as pessoas que fazem isso, né? As lutas identitárias. Lá vem o povo das lutas identitárias, né? Como é que pode esse povo das lutas identitárias vir aqui e ficar falando de coisas muito pontuaizinhas que só dizem respeito a eles ou a elas? Eita, tá, né? Se a gente volta para esses contextos mais amplos, a gente percebe que existem lutas interseccionais. Então, por exemplo, dentro do feminismo negro, a gente não consegue deixar de ver a questão da mulher negra, é lógico, né? Está ali dentro do contexto do feminismo, mas dentro desse mesmo contexto, a gente olha situações de classe e situações raciais, às vezes situações geracionais, às vezes situações de capacitismo. O capacitismo entra nesse preconceito aí contra pessoas com deficiência. E aí, o que vai acontecer? Essas lutas individuais são válidas desde que elas não aconteçam descoladas da realidade e da materialidade histórica da sociedade. Então, historicamente falando, né? O que a gente tem e quais lutas a gente vem
a gente vê crescendo e crescendo e crescendo, né? Eu posso fazer lutas individuais desde que elas sejam muito bem embasadas teoricamente. E aí você vai perceber, inclusive, que já tem um conhecimento vastíssimo produzido sobre aquilo, que você não é uma pessoa que descobriu o Brasil e que está lutando ali sozinha, porque tem várias pessoas lutando por isso também. E aí é interessantíssimo, né? Que você parta do individual para algo muito mais amplo. Então, procure grupos. As lutas individuais são válidas, até porque em determinados contextos, quando a gente entra sozinho. Mas todas as vezes que a gente entra num contexto, a gente passa por uma situação difícil, você pode procurar alguém que você vai ver que você tem respaldo para falar sobre as suas dores, para produzir cientificamente conteúdo sobre aquelas dores e para buscar a superação dessas situações. Então, individualmente, a gente não consegue nada, porque senão vai para o campo lá do racismo individual também. A pessoa é taxada como louca, interna ela e o racismo acabou. Não é assim, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com essa individualização das pautas. Uma outra pergunta foi, né, sobre a situação da abordagem policial. Por mais estranho que pareça, Everton, foi você que falou comigo, né? Nessa situação da abordagem policial, infelizmente, a gente vê uma racialização das abordagens. E a tendência vai ser um peso maior, são 2 pesos e 2 medidas, são duas formas de abordar e 2 medidas em relação a isso. E não é à toa que a gente ficou sabendo, né, nesse ano de 2020, que os jovens, tipo o João Pedro, o João Vitor, no final do ano passado, a Agatha Félix, o Cauã, o Cauê, todas essas crianças e pré-adolescentes morreram por conta de abordagens policiais violentíssimas, porque essas abordagens elas têm o crivo da racialização. Vai acontecer assim. E é por isso que fala de racismo estrutural, né? E é até engraçado a nível de curiosidade, né? Eu estava vendo questões relacionadas à saúde, Covid e a situação racial, a saúde da população negra. Os negros e negras, eles contabilizaram o maior número de óbitos aí relacionados à Covid e a outras comorbidades que acabam atingindo mais essa população do que outra. E aí, junto com isso tudo, né, câncer de colo do útero, câncer de mama, aborto, junto com a situação de violência doméstica, a gente ainda enquadra um outro tipo de violência, que é como que homens negros saem às ruas usando máscaras. O homem negro, por já ter essa coisa do suspeito, né, até para ele utilizar a máscara é mais complicado nesse contexto da pandemia. Então, é um homem que vai estar inserido num contexto de maior subalternização e subemprego, né, empregos em situações assim degradantes, e vai ser a pessoa que vai ter uma maior possibilidade de sofrer uma abordagem policial violenta na volta para casa. Então, nos Estados Unidos, inclusive, já sabendo dessa situação de diferenciação racial, foi instituído que todos os homens negros usassem máscaras cirúrgicas quando saíssem de casa. Então, não tem essa coisa de sair com máscara de florzinha, de Barbie, não pode. Sai com máscara cirúrgica, que é uma das formas de evitar a abordagem policial violenta. E ainda assim, morreu George Floyd, morreu Breonna Taylor, né? Breonna Taylor, morreram outras pessoas lá por conta de abordagens policiais violentas e dentro dos protestos antirracistas. Se vocês pesquisarem, num dos protestos antirracistas que aconteceram foi Minnesota, se eu não me engano, um rapaz de 17 anos, de um grupo extremista, supremacista branco, ele se achou no direito de ir lá e fazer justiça com as próprias mãos, ele pegou a arma, né, e fuzilou pessoas na passeata antirracista, ele matou 2 pessoas e feriu uma. Então, existe todo um contexto muito pesado por trás
dessa questão da abordagem policial, né? E enquanto a gente investe muito em polícia, a gente esvazia outros lugares, a saúde, a educação, há um esvaziamento de verba nesses setores públicos também, em detrimento de outros setores. Tanto é que aí eu já entro na outra resposta sobre a questão do SUS, né? A emenda constitucional número 95, que foi sancionada no governo Temer, ela prevê o congelamento de gastos com saúde, educação, segurança pública também entrou nesse contexto aí, apesar de, no fim das contas, ter um certo privilégio, mas saúde e educação passaram por esse crivo do congelamento de gastos dentro da sociedade brasileira por um período de 20 anos. Congelar gastos em ambas as coisas significa que a base do cálculo vai ser o ano de 2016, que foi quando... 2018, se eu não me engano. A base do cálculo do congelamento é o ano de 2018. Então, se nasceu mais gente, se morreu mais gente, não interessa. Os gastos com a educação e com saúde vão ser os mesmos, né, durante 20 anos, com base nesse cálculo desse ano, em específico. E aí, teve alguém que falou sobre essa questão da gestão do SUS. Infelizmente, se vocês assistiram Fantástico esse fim de semana, vocês viram a quantidade de OS que tomando conta da saúde pública, e OS é uma organização da sociedade que vai agir sem fins lucrativos, que vai receber verba pública para gerir a saúde pública. Se vocês assistiram Fantástico, vocês viram todos os hospitais com OS no Nordeste e no Norte lá, e cujo desvio de verba chegou a bilhões de reais. Uma mesma pessoa estava por trás de todo esse esquema de desvio de verba. Então, o problema não está no SUS. O SUS, o programa SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é uma das coisas mais fantásticas que a democratização do Brasil pós-ditadura militar bolou. O SUS é incrível. Se a gente conseguir taxar, por exemplo, as dívidas dos planos de saúde em relação ao SUS. Acho que vocês viram também o cantor goiano aqui, da dupla Sei Lá e Sei Lá Quem. Eu não gosto de sertanejo, peço desculpas por isso, aí eu fico sem saber o nome do povo. Mas esse fulano aí, que teve Covid, que estava negacionista, falou que não ia dar nada, não sei o quê, ele começou no hospital particular e foi para o público. Por que vocês acham que aconteceu isso? As dívidas dos planos de saúde em relação ao SUS, elas são altíssimas. Tem plano de saúde que deve, juntos, eles devem bilhões de reais para o SUS e não pagam. E essas dívidas, elas dizem respeito ao quê? A mulher, ela fez todo o pré-natal dela no hospital particular. Só que ela quer ter um parto normal. Na rede particular, a mulher ela é forçada a ter parto cesariano. Aí, como ela não quer cesárea, chega no finalmente, ela vai para o hospital público. Quem paga a conta? Ninguém. Porque o dinheiro não vai do plano de saúde que não atendeu ela na hora do parto para o SUS. Não vai. O pessoal estava morrendo lá de Covid, estava nas últimas no hospital particular. Foi para o SUS, foi atendido. E aí, quem paga essa conta? Esse eu acho que é uma das grandes questões, assim. E aí eu já respondo, né? Como que a gente deixa de ser racista quando a gente luta pelo SUS? É um jeito de ser é uma luta antirracista. Quando a gente luta pela educação pública de qualidade, é uma luta antirracista. Quando a gente luta por igualdade de oportunidades para todas as pessoas, sem que haja necessidade de discriminação do tipo positiva, como se fossem as ações afirmativas, a gente começa a ser antirracista. Quando a gente... Aí você falou uma coisa que é complicada demais de explicar, né? Quando a gente não tiver necessidade de falar, eu tenho um amigo negro, eu tenho fulano que é negro, eu tenho não sei o quê, e eu tô acabando interagindo com o pessoal do chat, entendeu? Porque você não tá vendo o chat. Sim. E pessoal que se afirma não ser, né? Coloca aqui, né? Não sou racista de jeito nenhum.
E aí acaba fazendo afirmações positivas, é claro, né? É um racismo positivo, né? A gente usa isso para falar assim, olha, calma, não é por aí não, né? Tipo assim, eu trato bem, ok, você trata bem, mas olha o tanto que você se esforça, porque a sociedade, ela tá tão inconscientemente racista que você tem que lutar, tem que se esforçar para tratar bem. E o seu discurso está estruturado nesse sentido. É um tipo de racismo também. Sim. Racismo positivo. No capacitismo, né? Entra muito essa situação aí. Quando você vê uma pessoa com deficiência e você precisa tanto incluir, entre aspas, aquela pessoa, que você fica dando tapinha nas suas próprias costas, assim, ó. Nossa, a vida dele é tão difícil, ele tá aqui estudando. Nossa, né? Mas não luta por condições reais para que aquela pessoa esteja inserida na sociedade da maneira mais digna possível. A gente tem que entender que quando a gente é antirracista, a gente percebe todas as desigualdades que acontecem no nosso país e fala sobre elas, mas não só fala, a gente tenta agir o mais radicalmente possível para que elas comecem para que essas torres de Babel que foram montadas em torno de determinadas pessoas, que elas comecem a desabar. Então, uma forma de não ser racista é também não ser bolsonarista. Por quê? Porque ele é um cara extremamente preconceituoso, e aí não só o preconceito, ele é um discriminador, que ele estimula violência contra pessoas diferentes da nossa sociedade, né? E que não tem feito nada para que o SUS ele se mantenha ativo, para que a educação ela chegue em todas as pessoas, levando em consideração essas desigualdades todas que acontecem, né? Então, essas práticas racistas, elas já fazem parte do nosso cotidiano. As pessoas brancas, as que estão em situações de maior vulnerabilidade, de certa forma, elas têm um pouco de um salário psicológico, elas recebem todas as vezes que elas veem uma pessoa negra ou uma pessoa indígena numa situação pior do que elas, né? E aí elas vão preferir que aquelas pessoas sejam destruídas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas situações que a gente acaba reforçando. A gente tem que tomar cuidado com as falas, né? Mas tá muito chata essa sociedade politicamente correta. Nossa, tá chata mesmo, porque pela primeira vez, né, algumas pessoas têm que repensar as violências que elas já praticam há muito tempo com determinados grupos. Então, olha que saco, né? Pela primeira vez você está sendo linchado virtualmente. Que bom que é virtualmente, porque tem gente que está sendo linchada presencialmente, com a sua conivência, né? Então, assim, é muito ruim quando a gente luta, quando a gente pensa em não ser racista, né? A gente pensa em condições dignas, em igualdade em seguridade social, por exemplo. Então, olha, é lutar por essa renda Brasil aí, mas lutar, inclusive, para que ela chegue nas pessoas que têm maiores dificuldades financeiras. É lutar pela taxação das grandes fortunas. Por quê? Porque tem uma parcela da sociedade brasileira, e ela é muito pequena, que detém muita, muita, muita riqueza. Muita riqueza. E essas pessoas, elas continuam sendo beneficiadas, porque são essas pessoas que encampam os discursos neoliberais desse momento. Então, por exemplo, quer ser antirracista? Para de comer no madeiro. Dá um prejuízo para aquele babaca. Por mais que o sanduíche seja gostoso, aquele sanduíche lá, ele tem aviltamento de pessoas, ele tem a desmatamento ambiental por trás dele, e tem morte, e tem genocídio, tem indígena morto. Para cada sanduíche daquele que você come, um indígena morre também, porque a terra dele lá está sendo explorada para que aquele babaca lá consiga pegar um pedaço de madeira e construir a porra da mesa que a gente vai sentar. Desculpa o palavrão, eu tento aquelas mesinhas de madeira que a gente vai sentar. Então, começa a fazer um boicote, né, consciente a essas marcas, que são marcas exploradoras também. É lutar por seguridade social. Quando a gente fala de seguridade social, é dar o mínimo de oportunidade para aquelas mulheres que não têm condição financeira, sabe, de conseguir uma renda, uma assistência. O Bolsa Família faliu o Brasil. Gente, R$80.
Um saco de arroz hoje está custando quanto? No máximo, chegando a 120 e pouco, sei lá. Essa renda agora, olha o quanto de desvio de verba que teve dela. Por que a gente não bate em cima? A gente fica passando pano para os outros. Quando a gente não quer ser racista, né? Nem uma pessoa que é misógina, que é sexista, que é LGBTfóbica, então a gente tem que começar a olhar para esses outros grupos que estão em situação de subalternização e de marginalização na nossa sociedade e tentar pelo menos algum tipo de amparo. Ah, mas todas as pessoas desses grupos, elas são iguais? Não, não são iguais. Um exemplo de uma pessoa cuzona e que é negra é o presidente da Fundação Palmares. Aquele homem lá não precisa chegar numa outra pessoa negra e falar, então, o que você acha daquele cara lá? É como se o negro falasse por todo o grupo, e aí tem que dar juízo de valor? Então me fala, o que você acha do Donald Trump, já que você é brancão, bonitão? Né? Então, assim, e acho que a branquitude, as pessoas brancas, elas têm que começar a entender que elas são racializadas também. Elas estão tão em cima da carne seca que elas não se entendem enquanto pessoas racializadas também. Então tem que começar a se colocar e começar a questionar a branquitude. Começar a questionar a branquitude. Não precisa ir lá e fazer um estudo antirracista. Começa a fazer um estudo para ver como é que as pessoas se percebem brancas. Sei lá, sabe? E aí talvez fazer isso. E aí tem mais a taxação das grandes fortunas, né? Tem um estudo do professor Marcelo Medeiros, ou Letícia. Depois eu posso passar ele para você e você passa para o pessoal. O Marcelo Medeiros, ele é um professor da UNB, das ciências sociais lá, da antropologia. Ele é o marido, né, da professora Débora Diniz, que está exilada do nosso país desde finalzinho de 2018, 2019, assim como outras pessoas que estão exiladas agora por conta de uma política de censura. E o Marcelo Medeiros, ele fez um estudo muito interessante sobre a situação de riqueza e pobreza. E aí ele vai falar, né, o quanto a taxação dessas fortunas, elas não fazem nem cócegas nos que têm muito dinheiro, não faz nem cócega, e poderia ajudar muita gente que está em situação de maior vulnerabilidade, lógico, se não houver desvios de verbas acontecendo por aqueles que nos representam. Esse negócio de representação é perigoso também. Toma cuidado com quem te representa, porque pode ser uma porcaria, e você pode pagar por isso. E aí, a fronteira brasileira, né, a situação. Eu não sei de onde vem essa informação aí, de que as pessoas que estão imigrando e estão entrando dentro da fronteira brasileira que estão trazendo coronavírus para os indígenas. Mas uma informação eu tenho certeza, né, que os grileiros de terra e o pessoal da mineração que chegou contaminado no meio da floresta ali foi que conseguiu expandir mais a doença. Então, tem uma questão aí, né? Quem sabe se o governo se pautar pela defesa dos povos originários, talvez a gente consiga reduzir o índice de contágio. Mas não é isso que esse governo quer. Então, não sei te dizer. E investir em mais segurança é a mesma coisa de investir nessas mesmas forças para ir lá e apagar incêndio. A gente já está queimando, já tem alguns dias aí, também não resolveu nada. Parte-se do princípio que é necessário olhar para essas pessoas de uma maneira mais humanizada. E a gente não consegue fazer isso também ainda. E aí, falar sobre o SUS, a gente tem que ter cuidado com esses discursos de que o público é muito ruim, tá? Pessoas pobres no nosso país, elas só têm o SUS. Então, acho que a defesa do SUS, a exigência de que as políticas de saúde elas sejam efetivas é o crucial. Então, a quantidade de dinheiro que foi destinado para comprar insumos, para fazer cloroquina, que não tem eficácia nenhuma, poderia ter sido destinada para políticas públicas de contenção da pandemia de uma maneira mais efetiva.
E isso é uma pena, porque a gente até hoje, a gente chegou num platô, a gente normalizou a situação, é uma curva que foi ascendente e parou na ascendência. Até alguns dias atrás, estavam morrendo 1.000 e poucas pessoas ainda por dia. A gente naturalizou a morte. E nesse medo de falar sobre ela. Então, eu duvido muito que a gente esteja vivendo muito bem, que a gente seja verdadeiramente feliz, porque a gente não encara a vida como ela deveria ser encarada. Porque para encarar a vida como ela deveria ser encarada, vez ou outra a gente vai ter que falar sobre a morte também. E a gente está em silêncio. A nível de trauma, a gente vai ter uma sociedade traumatizada quando essa pandemia acabar. Pode ter certeza. E vai atingir principalmente adolescentes e crianças. Já está atingindo a gente. Já está atingindo. Então, Você é um falou trauma. dos seus alunos que estão deixando as disciplinas. Sim. Eu tive uma conversa com meus alunos nas últimas aulas, a gente teve um mau debate lá. Já está atingindo a gente. Já estamos todos traumatizados. Professores, né? Nós, enquanto professores, eles, enquanto alunos. É cansativo, né? Tá todo Eu mundo... tô exausta já. Eu tô exausta. E, assim, até nessa questão do SUS aí, cabe falar, né? Que dentre as pessoas atingidas, as primeiras a morrerem foram mesmo pessoas pobres. E pessoas que não receberam nome. Perceba que quando a gente dá nome para as pessoas, é uma forma de eternizar alguma coisa dessa pessoa. Ou é uma forma de dar sentido para a presença dela ao seu lado, né? Então, quando falaram assim, uma das primeiras mortes, a segunda morte no dia 19 de março, foi da Cleonice Gonçalves. Ela era uma mulher negra, periférica, da favela, né, do Rio de Janeiro, e ela era empregada doméstica. A gente não fala a respeito, né? A gente não sabia o nome dela. Então, dar nome é importante. Porque você dá, entre aspas, identidade para aquela pessoa. Não que só o nome dê conta disso, mas é um pouco do que aquela pessoa pode ser. E aí, passou mais um tempo, a gente teve aquela notícia catastrófica do menino que morreu lá em Recife, né? Que ele caiu do 9º andar, o Miguel. Também é uma vida já foi esquecida. E talvez a gente tenha que começar a remoer todas essas vidas, por mais que doa, mas é para mostrar, olha, tá morrendo. E o João Pedro foi fuzilado pelas costas. E aí, né? Então, assim, talvez reavivar. Tem uma música do Emicida. O Emicida, ele fez um álbum, né? O Amarelo. Sim, é um álbum fantástico mesmo. Eu adoro ele todo. E tem uma música que é uma das mais pesadas do álbum, que é a Esmalha, né? E até um dia falando com o pessoal da minha turma, eu falei, o Miguel, ele é a pessoa da Esmalha, que a música ela começa mais ou menos assim, né? Eu olhei no espelho e Ícaro me encarou. Ícaro é um personagem da cultura mitológica grega lá. Depois eu explico quem ele é. Mas a música fala assim, olhei no espelho e Ícaro me encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol. Eles não aguentam te ver livre, eles não aguentam te ver rei. O abutre quer te ver de algema para dizer, ó, eu não falei? E aí o nome da música é Esmalha por causa da poesia, né? Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Então, a Fernanda Montenegro declama o poema no final da música, é uma música sensacional. E só para falar quem é o Ícaro, dentro desses personagens aí mitológicos, o Ícaro, ele ficou preso dentro do labirinto lá, né, que tinha o Minotauro, se eu não me engano, e ele ficou preso com o pai dele, o Dédalo, porque o Dédalo tinha feito uma cagada lá. E aí, nessa coisa de ficar preso, o labirinto não dava para sair, era um labirinto para não sair dele, né? E aí o Dédalo tem a brilhante ideia de pegar as penas dos pássaros e fazer asas para ele e para o Ícaro. E aí, até no momento que ele consegue fazer as asas, eles vão e alçam o voo, né?
Só que aí o Ícaro, ele tem um êxtase quando ele vê o céu e o sol, e ele se aproxima demais. E aí, quando ele se aproxima muito, a asa, ela derrete, porque ela tinha sido feita de cera, né? As penas tinham sido coladas com cera, e no derreter o Ícaro cai, né? Então, o Ícaro, ele é esse sinal, assim, olha, eu cheguei tão perto do céu, mas não dava para ocupar aquele lugar. E aí, o Emicida, ele faz esse jogo porque ele é um cara super culto mesmo na hora de escrever as músicas, e as músicas são bem científicas também, por assim dizer. Então, Jéssica, se você quiser ir finalizando... Já acabou? Já terminei, Letícia. Eu vou até te passar o vídeo, e além do vídeo, sobre a questão dos planos de saúde e o SUS, né? Eu vou te passar o vídeo que fala sobre a questão do corte de verbas. É um vídeo com dados, tá? Tem dados. E vou te passar o texto da pobreza e da riqueza, tá bom? Tá bom. Pode passar que eu vou colocar aqui. Tudo que você passar, eu vou colocar aqui nessa mesma aba da palestra para o pessoal poder vir acessar, né? Uhum. Tem muita coisa aqui no chat que, se a gente for comentar, a gente vai ficar aqui até depois da manhã. Eu queria só comentar, assim, ler para você fechar rapidinho, Jéssica, sem comentar muito, só para a gente finalizar mesmo, né? A Maria Bethânia fez aquela pergunta, né? No seu ponto de vista, as lutas individuais são válidas por melhorias dessas questões elencadas, né? Nas suas explanações, ela fala porque acredito que tem essa percepção de trabalho com a premissa aqui em casa com os meus filhos, e acho que tem dado certo. Minha família, minha casa é consciente da história, que não mudamos, mas que podemos construir nossa história e trazer contribuições para mudar e contrariar essas estatísticas numéricas. Perfeito. Ana Carolina diz que os negros no Brasil começaram a ter voz devido aos movimentos negros, que é sempre bom ressaltar. Luiz Felipe fala do debate da Kamala Harris e o Mike Pence. Eu não conheço. Kamala Harris, né? Eu não conheço. O Thales fala que o mundo é racista, né? Que, com todos os problemas socioculturais, o Brasil recebe e acolhe inúmeros povos do mundo. E ele fala, né, como se explica um país racismo, mais acolhedor, né? A gente tem nossas contradições. O Roberto da Mata tem um livro que dá muito para falar sobre o mito das 3 raças, mas é racista. Tem que ler Roberto da Mata, Thales. Depois eu te passo se você quiser. Tem muita discussão sobre isso. Muita, assim, pautada na ciência. Mas já está muito desconstruído. Aí o Douglas fala do Zumbi dos Palmares, né? O ícone do movimento negro possuir escravos. Isso aí é a maior fake news da história, esse rolê aí. Maior fake news, que saiu num livro sem comprovação científica nenhuma, sem dados nenhuns, e é uma forma de tentar desmoralizar um ícone mesmo, né? Um símbolo de resistência negra no nosso país. Tem outro vídeo aqui que se você quiser, eu posso passar também. Pode passar, eu coloco tudo aqui. O César fala que o racismo existe, que precisa ser eliminado, mas tem muito chão até chegar lá. Eu falo que o racismo só é estrutural porque é inconsciente, né? O Eduardo fala que, na concepção, a segurança pública no Brasil é muito desvalorizada. Eu falo que, se fosse fácil perceber o racismo, não seria estrutural. Aí faz aquele comentário sobre a mãe negra, eu falo, né? Tem vários comentários aqui sobre isso, o pessoal elogiando a palestra, aplaudindo desde o começo, e comentando sobre política, comentário sobre o semestre que está sendo difícil à distância, colegas com deficiência e com Covid, negros, né? Na pandemia, o Everton falou que faleceram na pandemia, né? Que eles eram negros. Agradecimentos, né? Eu também só tenho a agradecer essa possibilidade. Desculpa, eu sou meio reativa com algumas informações, mas é porque fake news é foda e está enraizado no nosso país de um jeito que não dá. Então, assim, quem disse que Zumbi dos Palmares tinha escravos,
a gente tem que remoer uma fake news aí que aí enraizou mesmo, enraizou como forma de desmerecer uma luta, né, que é uma luta muito forte. Complicado. E é isso aí, Jéssica. É complicado mesmo discutir essas coisas. Sempre vamos enfrentar, né, esses questionamentos, assim, com fake news e desleais, infelizmente. Mas eu quero te agradecer, né, por estar aqui, contribuindo com essas temáticas, assim, que às vezes é difícil encontrar alguém que aceita encarar de peito aberto e falar essas coisas que precisam ser ditas, né, com tanta fundamentação teórica, com tantos dados atuais e antigos, que é difícil buscar isso. Te agradecer mesmo por contribuir com a gente. E se você quiser falar alguma coisa para fechar, te agradeço em nome de todo o quinto período, que está aqui me ajudando a organizar esse evento. Não, eu que tenho a agradecer. Agradeço muito mesmo a oportunidade. E só para esclarecer a Maria Bethânia, né, eu fico muito contente que ela esteja fazendo essa luta no seio familiar, e é uma luta que vai extrapolar, eu tenho certeza, porque logo você vai encontrar pessoas com ideias, né, semelhantes e que passaram por opressões semelhantes, mas que mais que tudo estão fazendo produção de qualidade, seja ela científica, artística, produção de conhecimento, lugares onde trocas de conhecimento acontecem e que trocas sejam revolucionárias, né? A possibilidade do diálogo é muito importante. Então, eu queria agradecer. Falando nessa área aí, né? De certa forma, eu vou encampando aí algumas lutas num contexto, às vezes, mais individualizado, apesar de eu não estar sozinha, né? Eu vou tentando. Então, assim, há lugares em que meu corpo ele não cabe ainda, e eu tenho que entrar à força, e isso também é muito difícil, então às vezes cansa, mas é isso, né? Dentro dessas lutas individuais, o ruim é que você pode morrer sozinho na praia, né? Sem chegar no destino, o ruim é isso. Mas só tenho a agradecer, eu passei aqui alguns conteúdos para a professora Letícia, os vídeos, né? Os vídeos vocês assistem de verdade se vocês quiserem, mas tomem muito cuidado sempre com fake news. Não tem problema, sabe, vocês terem algum tipo de pensamento a respeito de determinada coisa, mas tenta buscar respaldo naquele pensamento que você tem, e não só em produção literária feita por um ou por outro. Entra nas bases de dados aí, nas bibliotecas virtuais, Cielo, né? Tem revistas da educação física, periódicos da educação física lá, entra no Google acadêmico, vai vendo aí coisas. Nem sempre a ciência ela está ilesa de divulgar coisas que são falsas, porque às vezes ela atende às vontades, às exigências de um mercado, do capitalismo. O movimento antivacina é isso, né? Tem respaldo, entre aspas, científico, mas foi um artigo que foi lançado na The Lancet em 2008, e ele demorou muito tempo para ser retratado. Depois disso, a bosta já estava feita, né? Era uma correlação espúria que o pesquisador estava fazendo, e por correlação espúria, quando a gente faz relação com coisas que não tem nada a ver, né? Então, tem muita gente que se dedica, inclusive, a escrever correlações espúrias para que a gente entenda, né, o porquê delas não terem nada a ver uma com a outra. Tipo, uma correlação espúria, só rapidinho, né? Tem um livro que o nome dele é Spurious Correlation, e aí nesse livro lá mostra, né? O Nicolas Cage, ele fez uma quantidade X de filmes durante o ano de 2006 até 2010. Só que nesse mesmo tempo, a gente tem uma alta de pessoas morrendo afogadas nas piscinas. E aí, dá para relacionar essas duas coisas? Os filmes do Nicolas Cage com as pessoas mortas por afogamento em piscina? Não dá. Isso é uma correlação espúria,
E às vezes acontece isso na ciência, de correlacionar coisas que não tem nada a ver e conseguir divulgar isso enquanto um dado científico, porque você tem uma pessoa muito, muito poderosa financeiramente por trás de você. Então, infelizmente, a ciência é feita por homens e mulheres também, né? Nem sempre essas pessoas estão tentando atender ideais bacanas. Então, é isso. É isso. Eu agradeço. Muito obrigado, Letícia. Obrigado Nada. por acreditar que eu poderia contribuir de alguma forma. É só avisar pro pessoal aqui que já tá me mandando no particular aqui, gente. Podem ir. Eu só preciso ler aqui quem me mandou no particular também, que a Maria Bethânia pediu para te avisar, Jéssica, que já tá dando certo, pode ter certeza. E que ela pediu para te dizer que ela é mãe, policial, atleta e vive tudo disso um pouco. Só preciso liberar o pessoal que eles estão me perguntando no chat. Posso ir, gente? Posso?